Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Meu nome é André Moraes, eu tô aqui com o Murilo Groschitz e hoje a gente vai falar da pedra no sapato de todo corredor. Vamos começar a falar de lesão, Murilo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, André. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Segundo episódio. Na verdade, André, é o terceiro episódio que acabamos de gravar e tivemos falhas técnicas, estamos aqui novamente gravando. Isso aí. E é um prazer estar aqui novamente com todos. Agradecemos, é claro, a todos aqueles que já ouviram o nosso primeiro episódio e estão aqui persistentes, firmes e fortes no nosso segundo episódio. Isso aí, pessoal. Para quem ainda não fez isso, lembrando que o podcast vai estar no Spotify, vai estar no YouTube. Se puder, segue a gente no YouTube, compartilha com aquele seu amigo corredor, manda no grupo da família, que ajuda bastante a gente. Gente, a gente vai começar a falar de lesão. É óbvio que a gente não vai cobrir esse tema na sua plenitude, é uma coisa extremamente extensa. A gente não vai conseguir falar disso tudo em um episódio. Mas a gente está buscando hoje falar especificamente sobre aquilo que a gente considera ser um dos pontos mais importantes, se não for o mais importante, na prevenção de lesão para o corredor. E isso a gente deu uma bela pesquisada, o Murilo fez seus estudos, eu fiz os meus estudos por aqui, e a gente vai falar de uma regrinha conhecida como a regra dos 10%. O que seria a regra dos 10%, Murilo? Bom, André, a regra dos 10% é uma máxima existente entre os corredores e também entre os treinadores de corrida, que diz respeito ao quanto nós podemos aumentar o nosso volume de treinamento semanal, ou seja, o tempo total de corrida semanal, de forma segura. E essa regra diz que nós podemos fazer um incremento de até 10% do tempo total de corrida, semana a semana, de forma a evitar ou diminuir o risco de lesões. Então, só para eu entender, Murilo, então aquele corredor que está ali correndo mais ou menos 3 horas, se ele acrescentar 10% em cima dessas 3 horas de uma semana para outra, em tese, ele estaria ali numa faixa de segurança. É esse mais ou menos o raciocínio? Perfeito, esse é o raciocínio. Exatamente. O único problema é que nós não temos tanta fundamentação científica sobre esta regra. Maravilha, era justamente isso que eu ia perguntar para você. Quanto que essa regra é um mito e o quanto que essa regra de fato representa algo a ser seguido, algo a ser levado para os treinadores e para aqueles corredores que não querem se deparar com uma lesão no meio do caminho. Perfeito, André. Eu acredito que essa regra tenha surgido muito mais como uma base de segurança, digamos assim, para que atletas e treinadores realizassem incrementos no volume de treinamento. Mas os estudos por trás dessa regra, eles são um pouco inconsistentes, né? Então, a gente não tem ali um estudo que comprove, olha, 10% é seguro, acima de 10% não é, algum estudo que bata o martelo nesse aspecto. Então, nós temos, inclusive, um estudo publicado em 2007 no American Journal of Sports Medicine. Foi um estudo que tentou comparar dois grupos amostrais de corredores, né? Um grupo que se engajou num programa de treinamento tradicional, que teve incrementos de até 50% no volume de treinamento em algumas das semanas. Comparou esse grupo amostral com outro grupo amostral que se engajou num programa de treinamento onde se aplicou a regra dos 10%. Ou seja, semana a semana, o aumento de volume foi de apenas 10%. No final do programa de treinamento, a grata surpresa, ou ingrata surpresa, depende do ponto de vista, foi que não houve uma diferença significativa na incidência de lesões nestes dois grupos. Então, algum grupo teve incremento de até 50% em algumas das semanas. O outro respeitou 10%. E a incidência de lesões foi aproximadamente 20% nos dois grupos. É claro que aqui, André, a gente precisa levar em consideração como eram esses sujeitos. E, no caso, eram sujeitos jovens, iniciantes na corrida, e o volume de treino não era tão alto assim. O objetivo final era correr uma prova de 4 milhas. É claro que a gente não consegue
expandir esses resultados para toda a população de corredores. Mas é um achado que nos mostra que talvez a regra dos 10% tenha, sim, as suas limitações. E esse não é o único estudo. Há outros estudos também que mostram resultados um pouco diferentes desses. Perfeito. Pelo que eu pesquisei também, Murilo, eu vi que tem alguns estudos que não mostraram esse risco de lesão aumentado, porém outros estudos mostraram também. Então, na verdade, o que existe é uma grande discussão na literatura, e o que varia bastante é a população estudada, qual era a meta, qual era a carga de treinamento, a idade, e principalmente como que a gente vai quantificar essa carga, né, que é chamado sempre nos artigos científicos que a gente vai ver como load. Então, qual que é a carga de treinamento? Quando você falou apenas do volume. Volume que pode ser quantificado ou em quilômetros ou em tempo de corrida. Porém, a gente sabe que tem outras maneiras para a gente medir como seria o volume de treino, como seria o load do treino. Como que a gente pode quantificar a carga de treino? Boa pergunta, André. Já queria puxar um gancho aqui, que é em relação, ao meu ver, a grande limitação da regra dos 10%. Essa regra diz respeito ao volume de treinamento, que é o tempo total corrido numa semana, numa sessão de treino, num mês de treino. Ou a quilometragem, né? Volume, quilometragem, o tempo Volume percorrido. seria quilômetro ou tempo de treinamento. Daria para quantificar dessas duas formas. Perfeito. Eu sempre prefiro trabalhar um tempo de treinamento, porque eu brinco com os meus alunos que o corpo não entende quilometragem, ele entende tempo. Tempo, sim, é uma medida entendível por parte do nosso corpo, né? Agora, Perfeito. quilometragem não é. E, André, a pergunta é muito boa, porque, assim, a carga de treinamento, ela tem diferentes fatores. Nós temos a carga interna e a carga externa. Certo. Carga externa diz respeito a medidas propriamente ditas da sessão de treinamento em si. Então, assim, o tempo total percorrido é uma medida de carga externa, é uma medida Interna. de volume. Externa, perdão. Externa, isso, de volume, tá? Nós temos também a carga, dentro da carga externa, nós temos medidas de intensidade. Então, a velocidade com a qual o atleta correu, a inclinação do percurso da esteira, é um fator de intensidade para a carga externa. Isso é carga externa. Perfeito. Tá? E carga interna, André, nada mais é do que os efeitos que essa carga externa, então volume e intensidade, os efeitos que essa carga externa exerce sobre o indivíduo, sobre aquela pessoa em específico. Isso é carga interna. Então, são as adaptações fisiológicas agudas que aquele indivíduo possui perante aquela sessão de treino. Daí nós temos frequência cardíaca, nós temos pressão arterial, nós temos sudorese, nós temos volume sistólico, entre várias outras... E percepção de esforço entra também? Percepção de esforço, com certeza entra. Então, qual nota o indivíduo dá para aquela corrida de esforço? Então, numa escala de 0 a 10. Talvez, para mim, Murilo, atleta amador, correr num pace de 6 por quilômetro durante 1 hora, tenha me dado um esforço nota 5. Talvez para um outro atleta iniciante, que está aí no seu primeiro mês de treinamento, correr na mesma intensidade pelo mesmo tempo, tenha um esforço nota 7. Então, percepção de esforço também entra no aspecto. Legal, Murilo. Então, só para ver se eu entendi. Então, a carga externa é basicamente aquilo que o treinador está prescrevendo ou aquilo que é uma planilha, quem treina por planilha, aquele treino proposto, né? Então, quantos quilômetros você vai correr, a qual pace, em quanto tempo. A carga... Eu diria não só, não é... O treinador também prescreve fatores de carga interna. Ele pode prescrever faixa de frequência cardíaca também e prescrever isso para o atleta. Mas são aqueles fatores que não se relacionam à pessoa, ao corredor. Perfeito. Então, são coisas externas, fatores externos. Maravilha. São fatores que dizem respeito àquele treino, então, ao tempo percorrido e à intensidade. Basicamente isso. Maravilha. Porque o que eu estou pensando aqui, Murilo? Todo mundo sabe que lesão é uma coisa multifatorial. Então, lesão é uma coisa que vai acontecer com um atleta
não apenas pelo treino que ele fez. Vai entrar em conjunto o quanto ele dormiu, vai entrar em conjunto a aptidão física dele pré-treino, então quanto que esse atleta já é treinado, como que ele está comendo, como que ele está em termos de estresse, em termos de trabalho, até fatores, como é que está a situação matrimonial dele, a situação profissional dele, como é que está a cabeça dele, tudo isso vai ter impacto na incidência de lesão desse atleta. Daria para eu dizer que essa carga interna pode variar a depender de todos esses fatores? Ou não é exatamente isso? Dá para... Com certeza, né? Pode variar, pode variar. É muito normal que isso aconteça. Cabe ao treinador e também ao atleta ter essa percepção aguçada para entender como mensurar, como quantificar essa carga interna de treinamento. Isso é fundamental. É muito normal que um atleta num dia, entre aspas, bom dele, ele seja capaz de, por exemplo, correr 1 hora no pace de 5, uma frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto. Uhum. Talvez num dia em que ele esteja estressado, que ele tenha passado o dia inteiro no trabalho com um estresse muito grande, ou tenha brigado com a esposa, com o marido, dormido pouco, se alimentado mal, ou talvez só o dia esteja muito quente, um pico de calor, algo do tipo, a frequência cardíaca dele suba muito, influenciando assim a carga interna no treinamento. Perfeito, Murilo. Então, a gente já entendeu aí mais ou menos a regra dos 10%. É uma regra que fala do incremento de carga. Carga essa que tem fatores internos e fatores externos. Agora, a questão que eu quero saber é o seguinte: como que a gente pode quantificar a carga ou o load além do quilômetro ou do tempo? A gente pode usar alguma continha? Tem algum macete para a gente trazer para a parte prática? O que você diz nesse sentido? Sim, André, nós temos como quantificar a carga total do treino. Há duas formas muito simples. Uma delas é multiplicando o tempo total da corrida pela percepção subjetiva de esforço. Então, uma nota o indivíduo dá, normalmente numa escala de 0 a 10, para o esforço daquela sessão de treino. Então, dei nota 6 e corri durante 1 hora, 60 vezes 6. Então, unidade de carga de treinamento, 360. Perfeito. E uma outra forma de nós fazermos... Desculpa te interromper. Então, isso para uma sessão. Para a gente quantificar ao longo da semana, a gente vai fazer a mesma coisa com todas as sessões daquela semana. E, eventualmente, a gente vai comparar com a semana anterior para ver se houve um incremento acima de 10%. É essa a ideia? Essa é a ideia. Perfeito. Perfeito. E daí a gente consegue, já há alguns estudos científicos que nos colocam algumas faixas de quanto a gente pode aumentar da carga de treinamento. Então, tal faixa é segura, tal faixa é moderada, e tal faixa é bandeira vermelha, a chance da gente se lesionar é muito alta. Perfeito. Não sei se vai de encontro ao que você encontrou. O que eu encontrei, dando uma revisada, é que abaixo de 10, em geral, parece ser seguro, a 10% de uma semana para outra semana. Entre 10 a 30 existe uma grande discussão, mas talvez acima de 30% de incremento seja um incremento que seria arriscado. Quer dizer que você vai necessariamente se lesionar? É claro que não. Mas você estaria ali numa faixa de risco. É mais ou menos essa a ideia? Sim, é mais ou menos essa a ideia. Existem algumas outras faixas também, existem algumas contas, alguns scores, alguns resultados que nós chegamos através de uma conta de divisão bem simples, que nada mais é do que você pegar a carga total de treinamento das últimas 2, 3, 4 semanas, daí há diferentes formas de fazer isso, calcular a carga de treinamento dessas semanas, pegar a média dessas últimas semanas, esse é um valor, daí na semana em que o atleta está, finalizar essa semana, você quantifica a carga dessa semana, certo. Pega esse valor e divide a média das semanas anteriores. Certo. Isso nos dá um score que também há outras faixas onde há algumas correlações com a segurança desse incremento ou não.
Então, assim, Murilo, qual que é o racional por trás de todas essas regras? Por que que a gente está falando tanto de quantificar a carga? A ideia é a seguinte, gente. Você está lá, ou está iniciando um novo ciclo para uma prova-alvo, ou você acabou de começar a correr. Seu corpo vai ser necessariamente desafiado. Para que você tenha uma melhora, você vai pegar esse seu corpo e vai submetê-lo a um certo estresse. Vai submeter, inclusive, a algo que vai gerar microlesões. Seu corpo vai reagir a esse estresse externo, vai criar um mecanismo de supercompensação e com isso você vai se adaptar a essa nova realidade. Então o corpo vai se adaptar a um novo grau de aptidão física. Se você submete ao seu corpo a um estresse, a uma carga de treino, que é maior do que a sua capacidade de adaptação num determinado período de tempo, você está se submetendo a um risco aumentado de lesão. É esse o racional, Murilo? É esse o racional. Perfeito. Colocou muito bem a questão da supercompensação e o quanto de carga é aplicada ao indivíduo. Saber quantificar exatamente o que é seguro e o que não é, apesar de nós termos algumas faixas consideradas seguras, é muito importante, André, a gente analisar a individualidade biológica do nosso atleta, do nosso aluno. Isso é Maravilha. fundamental. Somos diferentes pessoas, temos diferentes histórias, diferentes vivências com a corrida. Há pessoas mais experientes, menos experientes. Nós temos pessoas, homens, mulheres, nós temos idades diferentes. É extremamente diferente, André, eu prescrever treino e quantificar aumento de carga, por exemplo, para uma mulher de 50 anos na menopausa, iniciante na corrida. Perfeito. Outra coisa é eu prescrever treinamento e incremento de carga de treinamento para uma mulher jovem, seus 20 anos de idade, que já corre há 3 anos e nunca teve lesão. Exato. Histórico de lesão acho que é bastante relevante também, né, Murilo? Com certeza. Há alguns estudos que mostram que um dos principais, digamos assim, Fatores de risco para lesão é já ter tido uma lesão. É já ter tido uma lesão, exatamente. Legal, Murilo. Perfeito. Então, pegando esse gancho, só uma coisa que eu acho que ficou faltando. Você falou da percepção de esforço, mas eu posso usar frequência cardíaca também para quantificar a minha carga de treino? Isso é verdade, ficou faltando. Sim, a outra forma simples de nós calcularmos carga de treinamento é utilizando a frequência cardíaca como parâmetro. É claro que isso depende do corredor possuir um mecanismo de mensurar, de aferir a frequência cardíaca, né? Então, hoje em dia nós temos relógios que fazem isso, smartwatches e também relógios específicos de corrida, como Garmin, Polar, entre outros. Mas algumas pessoas não têm acesso a esses equipamentos. Mas para quem tem, sim, é uma forma e muito interessante porque ela não possui um fator de subjetividade. Então, a escala de 0 a 10, a percepção de esforço, para ela funcionar bem, é necessário que o corredor tenha uma certa experiência com ela, é necessário que ele saiba reconhecer o próprio esforço, tenha um autoconhecimento um tanto quanto apurado, André. Exato. E, por exemplo, um exemplo legal disso eu já atendi alguns alunos, alguns atletas, super iniciantes, que foram sedentários a vida inteira, e que quando eu pergunto numa escala de 0 a 10 que nota ele dá para aquela sessão de treinamento, para aquele esforço que ele teve, às vezes ele dá nota 10. Mas eu sei, perante outros fatores, como frequência cardíaca, ou até mesmo observando ele correr, aquela sessão não foi uma nota 10 para ele. Mas foi uma nota 6. Mas como ele não possui esse autoconhecimento, ele não sabe qual é o limite dele, qual é o máximo dele, a resposta dele acaba sendo um pouco incoerente com a realidade. Então, a questão da percepção de esforço exige um pouquinho mais de cuidado para ser analisada. Então, se a gente tivesse que colocar aqui na balança vantagens e desvantagens de cada um dos métodos, talvez frequência cardíaca você tenha a vantagem de tirar a subjetividade, é uma métrica mensurável. É claro que a gente tem que sempre pensar que tem que ser medido de uma forma correta, existe o erro de eventualmente não estar sendo medido da forma correta, mas tem a desvantagem de que você precisa fazer o investimento, que não é um investimento baixo, todo mundo sabe, de ter um relógio confiável, de qualidade, que consiga fazer essa métrica, né? Perfeito. Por outro lado, a percepção de esforço,
embora não precise do GPS, não precise desse investimento, dessa tecnologia, existe o risco de subjetividade, mas nada impede que alguém que está acostumado a avaliar seus treinos quanto à sua intensidade possa usar a percepção de esforço. Então ele vai dar uma nota entre 1, que é praticamente nada, conseguia conversar durante todo o treino, e 10 do tipo, eu tive que parar, eu não conseguiria mais nenhum minuto. Ele vai fazer essa quantificação, ele vai conseguir também medir a carga de treino dele por meio desse método. Acho que aqui é muito tentar achar o que é melhor para cada pessoa, né, Murilo? Exato. Qual realidade se aplica a cada um, né? É um feeling que a própria pessoa tem que ter, que o treinador tem que ter, e qual forma quantificar essa carga de treinamento de forma mais precisa possível. Porque a gente sabe que o treinamento não é uma ciência exata, né? E a gente tenta, o máximo possível, quantificar as variáveis. Mas é claro que a gente não consegue com uma exatidão extrema. Então, Absoluto. tentar encontrar um mecanismo que seja mais coerente para aquele aluno. E aí a questão da individualização, que eu acho que é muito interessante, inclusive eu achei um estudo que mostra que corredores iniciantes possuem um risco, isso não é nada surpreendente, né? Mas é legal que isso tenha sido computado cientificamente, que corredores iniciantes possuem uma incidência maior de lesão. Isso deve ser multifatorial, né? Talvez o próprio ausência de preparo físico adequado, mas também talvez uma falta de experiência em reconhecer justamente essa fadiga, né, Murilo? Sim, provavelmente. A falta de capacidade de conhecer a fadiga, de conhecer a intensidade do exercício, de Uhum. talvez errar a intensidade do exercício proposta por conta disso, Talvez colocar algumas exagerar metas muitas vezes. irreais, né? Porque quando a Exatamente. gente começa a correr, a gente não corre nada. E começa a correr, o incremento e a melhora inicialmente é muito rápida, né? Rápida. Depois, com o tempo, vai ficando mais difícil para você melhorar em termos de pace, né? Vai ficando cada vez mais desafiador, né? E Sim, tam... eu atribuo também, André, desculpa te interromper, De eu forma alguma. atribuo também a essa maior risco de lesão em atletas iniciantes a falta de adaptações osteoarticulares nesses indivíduos. Isso também é fundamental. Perfeito. A gente sabe que um atleta mais experiente já tem um repertório de corrida muito longo, muito grande, que ele já tem um volume semanal de treino muito alto, ele tem adaptações ali musculoesqueléticas muito maiores do que aquela pessoa que está começando a correr. Aham. E aí está uma questão também, André. Você falou que as adaptações fisiológicas são muito rápidas no início. E é verdade. A gente sabe que para você melhorar, por exemplo, seu tempo dos 5 quilômetros no seu primeiro 2 anos ali de treinamento, é muito fácil. Basta você se engajar em um programa de treinamento minimamente eficiente e cumpri-lo de forma, não digo extremamente regular, mas se você cumprir 70%, você vai ter melhora ali nos seus 5 Exatamente. quilômetros. Só que aí está um grande problema. As adaptações musculoesqueléticas, elas são mais lentas. Então, aí que está o problema. Muitas vezes o atleta ele pensa, nossa, estou melhorando aqui, eu vou me desafiar, vou correr cada vez mais rápido, vou correr cada vez mais rápido e mais. É muita coisa, talvez cedo demais, porque ele não tem as adaptações ainda musculoesqueléticas necessárias para suportar essa carga de treinamento mais alta. Exatamente. Então tem que ter o tempo. Então, assim, Murilo, é aquela coisa, a regra dos 10% ou dos 10 a 30% não é nenhum santo graal, não é nenhum guia absoluto. A gente tem que individualizar pela experiência do corredor, pelo histórico de lesão do corredor, se esse corredor está numa fase de treino de base, se ele está numa recuperação de uma lesão, que é o meu caso atualmente, se esse aluno ele é homem, mulher, se ele é jovem, meia idade ou idoso, qual é o peso desse aluno, qual é a experiência desse aluno, tudo isso tem que ser individualizado. Mas dá para a gente colocar aqui a seguinte máxima, que o incremento abrupto de carga de treino é um fator de risco para lesão. E que a gente pode usar talvez essa regra de 10, 30% não como um guia cego, uma coisa que a gente vai seguir cegamente, mas talvez como um ponto de partida. Daria para a gente falar dessa forma? Sim, é um ponto de partida, mas que necessita ressalvas. É Uhum. necessário um olhar mais atento de um treinador, analisando outras variáveis, analisando quem é aquele atleta, como ele dorme, como ele se alimenta, como ele Uhum. se recupera. Isso é fundamental. E aí, André, uma outra questão também. A regra dos 10%,
ela trata principalmente do volume de treinamento. E outra coisa muito importante é a gente observar a carga de treinamento. Então, só fazer essa distinção também, isso é importante. A regra dos 10% nos estudos, nos papers, fala assim, volume de treinamento. E a análise da carga de treinamento, que envolve esses outros fatores, como carga interna e a intensidade também do treino, isso é fundamental também para a gente ter uma visão mais apurada da carga total que nós estamos nos expondo. Dentro dos estudos que eu estava fazendo aqui para esse episódio, eu encontrei um trabalho que justamente não só viu o volume, mas ele usou dispositivos para avaliar a carga de treino, utilizando percepção subjetiva de esforço e frequência cardíaca. E esse estudo foi positivo. Então, aqueles alunos que foram submetidos a incrementos de carga, e não só de volume, então incrementos de carga, levando em consideração fatores externos e internos, eles tiveram sim aumento da incidência de lesão. Então isso é muito importante. E aqui, Murilo, a gente está falando de individualização. Uma das coisas que eu conjugo mais importante, e isso eu falo pela minha experiência de um histórico amplo de lesões, eu já tive tendinite do Aquiles, eu já tive bursite retrocalcânea, eu já tive canelite, a periostite. Atualmente estou me recuperando de uma tendinite do isquiotibial. Enfim, tem um histórico de lesões longo. E assim, a gente saber que nem sempre você pode ter a melhor prescrição de treino. Você pode ter o melhor treinador do mundo. Se você não segue essa prescrição, se você faz algumas coisas que eu confesso que eu já fiz e infelizmente ainda caio na tentação às vezes. Por exemplo, corri ali 9,5 km e teoricamente meu relógio falou, acabou o treino, é a hora, eu estou treinando por tempo, vamos supor. E aí eu coloquei lá 45 minutos de rodagem e deu 9,5 km. Eu falo, opa, 9,5 dá para fazer 10. E aí eu alongo um pouquinho meu treino. Aí no outro treino eu tenho que fazer 30 minutos de rodagem leve. Aí eu não faço a rodagem leve, eu vou incrementando a minha intensidade ao longo dos 30 minutos, porque a gente sabe, a gente vai aquecendo, vai ficando cada vez mais gostoso de correr, principalmente essas corridas mais curtas. Você está, na verdade, não seguindo a prescrição. Então, acho que isso é um ponto importante. Lembrar que não é só a quilometragem, tem que levar em consideração a intensidade. Então, entender a função de cada treino. Tem treino que é treino para regenerar. Tem treino que é treino para ganhar potência. Tem treino que é para ganhar velocidade. Acho que o Murilo pode falar isso melhor do que eu. Mas você ir para cada treino assim, qual é a cabeça que eu vou ter hoje? Acho que isso é muito importante, né, Murilo? Com certeza, André. A questão de não respeitar os treinos, ela é muito, muito crítica. Porque, assim, aquele atleta que muda o treino, ou muda no treino, corre um pouquinho mais uma sessão, ou exagera um pouquinho no pace em uma sessão, ok. Uma vez, tudo bem. Uma vez pode acontecer. André, pode acontecer. Às vezes, 500 metros a mais para se chegar nos 10 quilômetros é a diferença de ele terminar o treino na porta do prédio dele ou de terminar o treino ali faltando 500 metros e precisar caminhar até a casa. Essa é uma realidade. Agora, o aluno, o atleta que faz isso de forma recorrente, ele influencia muito significativamente a carga de treinamento planejado. Exato. E daí toda aquela preocupação que o treinador teve com o incremento gradual de carga, pensou na individualidade biológica desse indivíduo, vai por água abaixo. Exatamente. Porque vai se perder. Porque aí, às vezes, o aluno mexe tanto no treino, faz um estímulo a mais do que foi pedido, corre no pace 20 segundos mais forte, corre 10, 15 minutos a mais. Às vezes, são tantas variáveis que fugiram do controle que fica difícil de quantificar a carga de treinamento. Exato. E fica difícil de você programar um incremento seguro. Perfeito, Murilo. Isso aí é clássico, né? Então, por exemplo, além disso que eu falei de arredondar para sempre para quilômetros redondos, que é um vício que eu estou tentando... Eu tenho esse vício e eu estou em recuperação. É a questão das intensidades. Então, você está fazendo lá um tiro de tiros de 400, por exemplo. Aí você vai... O primeiro você não sabe muito bem onde você está. Aí você fala, acho que esse é o ritmo proposto. Aí você crava o segundo tiro. Crava o terceiro, trava o quarto, quinto, aí você vai fazer o último tiro. Aí você fala, como é o último, eu vou fazer um tiro de 400 para o talo. Aí você faz um tiro lá,
arrebentando, batendo 180 de frequência cardíaca. Esse simples último tiro de 400, ou últimos 2 tiros de 400 que você fez para o talo, você não seguiu a frequência, a carga proposta. Sua frequência foi lá em cima, sua pressão de esforço foi lá em cima, e aí você realmente não seguiu o proposto. E outra coisa que eu acho que é importante, Murilo, que é, ao mesmo tempo, a gente sempre fala, né? A consistência, a disciplina, isso tudo é muito importante. Mas você não pode ser disciplinado ao ponto de perder a sua maleabilidade diante de ou uma condição interna que não está ao normal. Pô, fui num casamento ontem e tenho que fazer o meu longão. Você acha que depois de dormir 4 horas, beber um pouquinho a mais, você vai ter um longão normal? Você vai ter que adaptar o seu longão, né? Ou mesmo condições climáticas, que a gente estava falando sobre a onda de calor que teve recentemente. Que a gente estava treinando, às vezes eu cheguei a fazer treinos com 36 graus, não recomendo. Acho que muitos dos corredores e muitos dos ouvintes que estão ouvindo devem ter passado por isso. É uma sensação horrível, né? Então, eu até lembro de um treino aí durante essa última onda de calor, estava treinando para São Silvestre, que no final do treino eu tive que entrar dentro do supermercado para ficar embaixo do ar-condicionado, para me recuperar, para poder fazer o desaquecimento. Então, assim, completamente, o que eu deveria ter feito nesse dia? Eu deveria ter adaptado o meu treino. Então, você não pode ser a diferença entre ser disciplinado e você ser amarrado com a sua planilha. Não vou adaptar meu treino, não vou pular esse treino porque eu não estou me sentindo bem. Pô, hoje seria uma rodagem. Vou jogar minha rodagem para amanhã, vou pegar meu dia de descanso e trazer para cá. Se você tem essa disponibilidade de tempo, essas adaptações são importantes, né, Murilo? Com certeza, André. E isso é algo muito recorrente. E saber o porquê nós estamos fazendo cada um dos treinos é algo importantíssimo para a gente ser capaz de realizar essas pequenas alterações, esses pequenos ajustes. Então, você mencionou a questão do calor. A gente ainda está no verão, a gente teve várias ondas de calor ao longo do final do ano passado, começo desse ano, e eu vi muito isso com os meus alunos, André. Um treino que eu prescrevi, por exemplo, para o aluno correr no pace mais ou menos de 6 por quilômetro, uma frequência cardíaca por volta dos 140, 150. O aluno, depois do treino, chegar até mim e falar assim, nossa, eu consegui manter o pace, mas a minha frequência cardíaca foi para 170. Será que o proposto para esse treino de Mudou rodagem foi o completamente. atingido? Provavelmente não, mudou completamente. Então, aí tem a importância de você realizar os ajustes para atender o proposto daquele treino. A mesma coisa com os treinos intervalados que você mencionou. Nem todo treino intervalado é para ser feito no seu máximo, no seu limite. Às vezes, o intuito é trabalhar numa intensidade submáxima, objetivando o incremento, a melhora de alguma outra capacidade. Uhum. Então, cada treino tem o seu objetivo. Então, é super Exato. importante entender qual é ele, conversar com o seu treinador e, se necessário, realizar os ajustes que forem convenientes. Seja já alinhando com o seu treinador ou, às vezes, no dia mesmo. Você percebeu que está muito quente, ou que você não está legal, que você dormiu mal, ou, que nem você mencionou a questão do casamento, bebeu um pouco a mais, realizar as adaptações necessárias. Isso é muito importante. E, André, uma outra questão que eu acho fundamental a gente conversar, a gente vem falando desde o começo desse episódio sobre incremento de carga de treinamento. Tá? Perfeito. E aí talvez na cabeça do nosso ouvinte fique que cada semana eu devo aumentar a Só carga vai de para treinamento. cima, né? Só sobe a carga de treino. Pois é, se for assim, todos nós, um dia na vida, talvez com 90, 100 anos de idade, a gente vai bater sub 2 horas no maratona, se for Exato. seguir esse... né? Então, assim, o incremento de carga de treinamento, ele é importante, ele deve ser quantificado pelo treinador. Algumas semanas o incremento vai ser um pouco maior, um pouco menor, mas em algumas semanas não haverá incremento de carga de treinamento. Em algumas semanas, talvez o objetivo seja manter a carga de treinamento estável para que o corpo, o organismo do corredor se acostume com aquela carga de treinamento. Talvez em algumas semanas a carga de treinamento seja reduzida, objetivando a recuperação desse atleta. Perfeito. Nós temos essas reduções de carga de treinamento durante o ciclo preparatório para uma prova. Então, nós temos algumas semanas que nós chamamos de regenerativas, Certo. onde a carga de treinamento vai ser reduzida para que o corpo se regenere.
E nós temos também a redução de carga de treinamento em semanas, ou semana, depende da distância da prova-alvo, em semanas anteriores à prova em questão, ao objetivo do aluno. O polimento, né? Exatamente, que é o que nós chamamos de polimento, exatamente. Que a gente reduzir a carga de treinamento para que o corpo ele tenha ali uma curva de supercompensação bem acentuada e no dia da prova, no Esteja dia no do objetivo pico. final, nós estejamos no nosso pico de performance. Isso é importante. Imagina só se a gente tem ali 3, 4, 5 semanas sucessivas de aumento de carga de treino, e aí, no fim dessa última semana de incremento, a gente vai fazer a nossa meia maratona, por exemplo. Você acha que você vai estar bem para correr essa meia maratona? Exatamente. A importância de você entender que esse incremento é dentro de um ciclo. E que esse ciclo tem hora para começar e hora para acabar, né? Se você, acho que nenhum maratonista... Por que os maratonistas profissionais não correm a 6 majors num ano só, né? Porque eles precisam fazer esse ciclo, chegar no pico, fazer o polimento e conseguir competir. Teve agora, recentemente, a maratona de Tóquio, que surpreendentemente o Kipchoge não levou. Ele agora vai correr outra maratona quando? Talvez no segundo semestre, né? Provavelmente. Então ele vai fazer agora um tempo de descanso, fazer base, aí ele vai incrementar o volume e depois vai fazer polimento de novo. E outra coisa importante, acho que sobre ciclo, que é o seguinte, a gente está falando de incremento de 10% de carga de treino, mas se você já está lá muito perto do seu pico, pô, usando o exemplo aqui dos profissionais que estão batendo aí 240 km por semana, essa loucura, 10% de incremento para eles é uma insanidade. Ao passo que 10% para alguém que em algum treino no passado, algum ciclo no passado já correu 40, 60, que está numa fase de base que está correndo 20, 30, às vezes ele pode até correr, incrementar com cargas de uma maneira mais rápida, né? Então é importante entender mais ou menos em que momento do ciclo você está, né? Sim, isso é essencial, né? Com certeza. Então, assim, Murilo, passando aqui para as nossas considerações finais, fazendo uma recapitulação, então, a regra dos 10% não é uma sumidade aí em termos de literatura científica, existem controvérsias que envolvem idade, que corredores são esses, como essa carga foi feita, como que essa carga foi mensurada. Foi somente volume, ou seja, tempo e quilometragem, ou levou em consideração outros fatores que a gente chama de carga, que leva também frequência cardíaca ou percepção de relativa de esforço. Mas, embora a gente não tenha essa convicção de literatura, é razoável entender que a gente deva fazer o incremento de carga de uma forma progressiva e controlada, sempre levando em consideração as características individuais de cada aluno. É um corredor iniciante, ele tem histórico de lesão, ele está se recuperando de uma lesão, que fase do treino que ele está, qual é o objetivo que ele tem, qual é o sexo desse paciente, qual é a idade, qual é o peso desse paciente. Acho que tudo isso vai sumarizar tudo que a gente falou até aqui. E aí, Murilo, aí vem a importância de procurar um profissional habilitado, né? Procurar alguém que possa te guiar dentro de todos esses dados, todos esses números que a gente falou até agora, né, Murilo? Exatamente. Procurar um profissional capacitado, um profissional de educação física especializado em corrida, que consiga quantificar essas cargas de treinamento, que consiga individualizar o treinamento, então levar vários fatores, como já mencionados em questão, e o mais importante de tudo, que é seguir o plano de treinamento proposto. Exato. Porque de nada adianta a gente contratar um treinador e nós não seguimos aquilo que foi recomendado. A gente correr mais forte do que a gente deve, a gente correr mais tempo do que a gente deve, ou correr mais rápido do que a gente deve. E aí, curiosamente, André, grande desafio que eu tenho como treinador, grande parte das vezes, quando eu inicio um trabalho com um novo aluno, um novo atleta, meu grande desafio é fazer ele correr, às vezes, menos e mais devagar. Exatamente. Muitas vezes, na ânsia de resultados mais rápidos, eu acho que isso é um problema do mundo atual, as pessoas cada vez mais ansiosas e querendo os resultados meio que imediatos, elas acabam exagerando um pouco, querendo bater os seus recordes a cada treino, correr mais rápido a cada treino, correr mais a cada treino. Isso é extremamente perigoso. Então, o grande desafio meu como treinador é, às vezes, mostrar para o aluno a importância também de se correr devagar, a importância de controlar um pouquinho mais o quanto se vai correr em termos de tempo, quilometragem, e mostrar que isso vai trazer para ele resultados muito mais
expressivos e com muito mais segurança do que correr da forma como ele vinha correndo, de forma descontrolada, correndo muito mais a cada semana, muito mais rápido a cada treino. Exatamente, Murilo. Isso aí eu lembro, você está falando, e eu lhe lembro perfeitamente de quando eu comecei a treinar com o treinador. E antes eu corria assim, todo treino para mim era competição. Então eu estava competindo ali uma competição comigo mesmo. É um pouco do perfil de cada um. Eu era assim, estava sempre, todo treino era paulado, todo treino era paulado. E obviamente isso leva à lesão. O choque de falar assim, não, eu vou correr devagar. Você vai correr com essa frequência cardíaca. Isso realmente é uma coisa que faz bastante diferença. E também você a começar a perceber os sinais do seu corpo. Uma dor um pouco diferente do normal, uma fadiga um pouco diferente do normal e aprender a se adaptar. Então, assim, Sim, Murilo. correr com dor não é normal. Isso é muito importante. Correr com uma dor significativa que está prejudicando a sua mecânica de corrida, isso não é normal. É claro que ao longo de um processo de treinamento, ao longo de um ciclo de treinamento, 5, 6, 8 meses, pensando em uma prova maior, é normal que haja algumas intercorrências, que o atleta sinta um desconforto ali, um desconforto aqui, que seja notificado ao treinador. Mas é preciso levar isso para a mesa de discussão, conversar. Às vezes, uma redução de carga de treino somente numa semana já é o suficiente para zerar esse desconforto, zerar essa dor. Exato. E evitar com que subir uma lesão crônica, uma lesão um pouco mais difícil de ser tratada, que muitas vezes coloque em xeque o seu objetivo final. Então, isso é muito importante para os nossos ouvintes. O que você prefere? Tirar um pouquinho o pé, puxar um pouquinho o freio de mão, em uma sessão de treinamento, 1, 2 semanas no máximo, e conseguir zerar aquele desconforto que ou você prefere não contar para o seu treinador, ou fingir que você não está vendo aquele desconforto, que ele não existe, que ele não está ali presente, e persistir no treino, persistir com aquela carga de treinamento que está sendo imposta a você, e depois você se machucar de forma mais séria, a ponto de deixar com que todo aquele esforço que você teve, todo aquele suor derramado, não sirva para nada e você perca o seu grande objetivo. Não, com certeza, Murilo. Eu acho que isso aí que você falou, assim, eu tenho uma máxima, assim, que eu acho que isso serve para tudo. Serve para corrida, serve para trabalho, serve para relacionamento, serve para investimento. Então, assim, a intensidade vai perder quase sempre para consistência. Então, assim, a consistência, você conseguir empilhar semanas de treinamento, blocos de treinamento, e sem interrupções, sem ter que voltar a estaca zero, conseguir acumular semanas ou meses ou anos de treino é o que vai fazer você alcançar os seus objetivos. E aí a importância de você eventualmente tirar o pé e evitar ali uma lesão que colocaria tudo por água abaixo. Me lembro bem no último ciclo da maratona que eu desenvolvi uma tendinite do tibial posterior. No meio do ciclo, falei, vai ferrar a primeira maratona da minha vida. A gente conversou, deu uma reduzida no treino, deu 2 semanas aí. Eu lembro de um treino no Ibirapuera ali que eu mandei um áudio pro Murilo de uns 3 minutos reclamando, desanimado, quase jogando tudo pro alto. A gente deu um step back ali, calmou, tal, 2 semanas foi subindo e no final deu tudo certo. Então, assim, a lesão, outra coisa que eu queria falar, uma coisa que mudou muito para mim, como eu falei, eu tenho um histórico de lesão ampla, longa, várias lesões, enfim. Quando você consegue, pelo menos tenta, colocar a lesão como parte do processo, fica mais aceitável. Aquela revolta, aquela raiva, aquela vontade de jogar tudo pro alto, você fala assim, não, faz parte, alguma coisa que eu fiz está errado, eu vou me adaptar e eu vou voltar melhor. Eu acho que isso faz toda a diferença. Para mim, fez toda a diferença. Consegui reequilibrar, assim, a minha relação com a corrida e acho que está dando certo. Embora eu ainda tenha lesão, aliás, gente, faz parte. Infelizmente, a grande maioria dos corredores vai enfrentar uma lesão aí ao longo da vida. Mas você ter essa mudança de mindset, eu acho muito importante. Sim. É fundamental, como você falou, que o atleta de corrida saiba lidar com lesões, saiba lidar com desconfortos. Você sabe qual é a incidência de lesão anual em corredores? Nossa, eu não sei, eu estaria uns 20%. Eu anotei aqui, tem um estudo que menciona que de 30% a 79% dos corredores vão apresentar algum tipo de lesão no ano subsequente. 79%? Então, assim,
79%. Meu Deus do céu. Algum tipo de lesão. Então é extremamente alto. Então, assim, cabe a nós sermos inteligentes ou não. Aham. Inteligente Eu é achava saber que era menos. reconhecer. Não, chega a quase 80%. Então, ser inteligente nesse aspecto é saber reconhecer o desconforto de forma mais precoce possível, tomar as medidas necessárias de adaptação da carga de treinamento, para que aquilo não vire uma lesão crônica e que não prejudique os seus objetivos com a corrida. E é interessante que desse índice, eu sei que é um range bem grande, né? 30% a 79%, De 30 a 79, entendi. mas 70% dessas lesões são ocasionadas por falhas no gerenciamento do treinamento. Perfeito. Que pode ser tanto na prescrição quanto na execução, né? Perfeito, exatamente. É claro, André, tem lesões que são inevitáveis, são evitáveis, mas assim, são acidentes. O atleta pisou no meio-fio e torceu o pé, Claro. Lesões torceu o traumáticas, né? tornozelo. Pode Traumáticas, né? acontecer, lesões traumáticas. Mas essas são lesões pelo esforço repetitivo da corrida. Claro, com certeza. Com certeza. Bom, Murilo, acho que a gente fez uma bela cobertura inicial sobre esse tema complexo, às vezes amedrontador, que é a lesão, que são as lesões. Já enquanto a gente estava conversando aqui, eu já pensei em alguns futuros episódios, já pensei aqui em falar sobre outra regrinha que é muito interessante, que é a regra do 80-20. Então aqui já tem um outro episódio para a gente falar no futuro. Falar também sobre zonas de treinamento, eu acho que é super interessante, particularmente é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade para entender, então vai ser esclarecedor até para mim. E assim, eu queria saber dos nossos ouvintes, este tema, lesões, é relevante para vocês? Se for, deixa aqui nos comentários, fala aí sobre o que vocês querem ouvir. Se não for relevante para vocês, a gente vai falar sobre outra coisa. O que é relevante? É suplemento? É aspectos emocionais ligados à corrida? Ou alguma outra coisa que cerca o universo da corrida? Eu acho que lesão é um dos temas mais interessantes. Embora seja um tema, entre aspas, chato, é um tema que está presente na vida do corredor. E eu acho que a gente tem bastante coisa para trazer, né, Murilo? Com certeza, André. A gente tem muito tema bacana para abordar. Assunto não falta nesse universo da corrida. E a gente Exato. quer trazer aquilo que seja de maior interesse para os nossos ouvintes. Então, comentem, inscrevam, sigam a gente, curtam, ativem sininho, interajam com a gente. Isso é E manda no fundamental seu para a grupo de gente. corrida e no grupo da família, que ajuda bastante a gente. Exatamente. A Então gente é isso, conseguir melhorar Murilo. cada vez mais os nossos conteúdos. É isso aí. Maravilha, Murilo. Muito obrigado aí. Estaremos juntos no próximo episódio. Enquanto isso, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41.